Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Yes, science! Bom, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar com 4 professores. Eles vão trazer um pouco sobre a pauta de como está sendo o desafio de ser um professor no meio da pandemia. Vai ser uma conversa bem legal. Agora eu passo a palavra para eles se apresentarem. Oi, gente. Oi para todos e todas. Meu nome é Amanda. Eu tenho 37 anos, eu cursei licenciatura plena em Física na Fundação Santo André, professora da rede pública estadual há 10 anos, sou pedagoga também, sou integrante do PIBID. Olá a todos, eu sou Isaías Marcos, eu sou professor também de escola pública do Américo Brasiliense, eu dou aula desde 2013 na rede pública, de aula na escola particular também, e estou dando aula agora só na escola pública mesmo, desde 2017 no América. Sou formado em licenciatura em Física também pelo Instituto Federal e já fui tanto aluno do PIBID, o que me ajudou a ser mais, ainda ser professor, né? E agora eu sou supervisor do PIBID pela segunda vez. Que legal que você foi aluno do PIBID, teve experiências dos dois lados, achei incrível. A Beatriz, ela também foi aluna do PIBID e ela é bolsista agora. Oi, boa tarde a todos, todas. Eu sou Yuri, sou formado em licenciatura plena em Física pela Fundação Santo André, coincidentemente da mesma turma que a Pro Amanda, nos conhecemos lá. Tenho também o bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, sou um homem de verde e sou professor da rede estadual há 14 anos e leciono também na rede particular de ensino. Olá, pessoal, tudo bem com todos e todas? Eu sou Marcelo, sou professor da Universidade Federal do ABC desde 2006, sou bacharel e licenciado em Física, mestre e doutor pela Unicamp. Antes de ser professor da Federal do ABC, eu trabalhei por 11 anos no ensino médio como professor de Física, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. E estou aqui tendo o prazer de participar pela primeira vez do PIBID, coordenando o núcleo de Física. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre os desafios aí da docência nesse período bastante complicado que a gente está vivendo aqui de pandemia. Eu agradeço a apresentação de todos, é um prazer tê-los aqui. Acredito que o nosso papinho vai ser bem rico. E então, eu acho que a gente já pode começar com as perguntinhas. E aí, se vocês se sentirem à vontade, pode começar. E a primeira pergunta que a gente separou aqui foi: o que incentivou vocês na carreira docente, se tornar um professor? Vocês primeiramente, se viam já como professores desde de crianças? Desse quarto aqui da minha casa, onde eu tô gravando o podcast, esse quarto era a minha sala de aula quando eu tinha uns 6 anos, assim, que eu me lembro. Eu já tinha uma sala de aula aqui com as mesinhas pequenininhas, eram os meus brinquedos, meus ursinhos de pelúcia, minhas bonecas, que eram os meus alunos, tinha chamada, tudo bonitinho. No decorrer da minha vida, isso se perdeu e eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse, sabe? E aí cheguei perto de prestar o vestibular e um professor, o professor Vanderlei, da Et Lauro Gomes, que era uma pessoa que eu admirava muito, eu achava ele excelente como professor. E aí fui prestar vestibular e falei, acho que vou ser professora, né? Eu já gostava de fazer isso. E como eu gosto muito da natureza, eu queria cursar alguma coisa que me fizesse ensinar sobre os fenômenos da natureza. Eu não tinha grandes pretensões na vida, não. Assim, quando eu estava na escola, eu pretendia apenas trabalhar normalmente, sem me preocupar, por exemplo, em fazer um curso superior. Não era muito do meu... Não tinha grandes objetivos, não. Ainda que nas aulas de matemática, geralmente eu ajudava a galera, os colegas do lado, né, a fazer as lições aí, a fazer os exercícios, né? Porque toda vez que acabava o exercício, aí a galera que estava sentada do meu lado perguntou assim, mas você tinha acabado de explicar. Eu perguntei, mas o que é para fazer? Muito comum nessa pergunta, né? Aí eu acabava ajudando. Mas eu não tinha grandes pretensões. Aí eu fui envelhecendo,
Aí, sei lá, alguma coisa aconteceu, acho que eu comecei a conhecer gente que tinha curso superior e talvez eu tenha me sentido um pouco inferiorizado, talvez. Aí, sim, eu já gostava um pouco da física, mais da parte experimental, algumas coisas que pareciam um pouco como se fosse meio mágicos, né? Então, alguém tirava um canudo e fazia aquele canudo grudar em algum lugar, né? Do nada. Então, isso me chamava muito atenção, mas eu também gostava muito de história e de filosofia. Então, eu decidi ser professor antes de decidir exatamente do que, né? Já tinha percebido que que tinha um pouco dessa facilidade de tentar explicar aos meus colegas e achava legal, tinha uma certa posição de liderança, né? Aí prestei os vestibulares, fiz cursinho, né? Prestei alguns vestibulares e aí eu passei para física no Instituto Federal, não consegui passar para filosofia na FUVEST e tinha conseguido pelo ProUni para fazer história, né? Mas aí quando chegou no momento lá, eu já tinha quando eu consegui o curso de história, eu já tinha comprado um livro de física que era o Keller, e na época eu tinha pagado R$250. Então, não, jamais, eu vou fazer o que com esse livro se eu for fazer história, né? Então, aí, vamos para física mesmo. E aí, depois, assim, no decorrer do curso, né, eu tava... Então, assim, no decorrer do curso, eu percebi que realmente eu ia ter dificuldade para fazer filosofia, porque no curso de licenciatura do Instituto Federal tem filosofia, e eu dormia a aula todinha, todas as aulas eu dormia. Não, realmente eu fiz a escolha certa mesmo em fazer física, né? Eu tinha dificuldade de fazer estágio, eu odiava estágio. Nossa, estágio pra mim foi quase uma morte. Foi horrível. Mas o PIBID foi absurdo. Então, já tive a oportunidade de comentar que eu fui aluno do PIBID. E quando você está dentro do PIBID, você percebe que você pode fazer coisas um pouquinho diferentes quando você entra na aula do professor e você não tem aquela sensação de que você tá atrapalhando a aula do professor, como é no caso do estágio, que dá um pouco dessa sensação. Então, foi uma das coisas que me incentivou na escolha docente, o fato de ser aluno do PIBID. Quando eu era aluno, eu era um cara que não ajudava muito nos professores, não, né? Eu sempre tive facilidade de aprender as coisas, assim, rapidamente. Então, principalmente exatas, fazia uns 3, 4 exercícios, tinha entendido, largava as coisas do lado e ficava zoando na sala de aula. Sou cria da escola pública, né? Então, assim, eu era convocação de pais toda hora, tinha na sala, bagunçava mesmo. E por isso, também, né, nunca cogitei ser professor. Terminei o ensino médio, né, não sabia o que queria fazer, passei uns 4 anos trabalhando, quando eu fui decidir fazer faculdade. Nesse caminho, eu tive uma caminhada dentro da igreja, ali eu tive a primeira experiência com a docência, que foi com catequista de crisma. Eu descobri que eu me sentia bem dentro dessa experiência de você estar passando experiências para as pessoas, né? Não vou nem ter aqui a ousadia de passar conhecimento, mas trocar experiências e tentar fazer a vida do próximo melhor. Como eu disse, eu sempre tive facilidade em exatas, matérias de humanas para mim, eu era aquele 5 para passar de ano. Eu gosto de coisas assim que tenham lógica. Para mim, exatas era muito assim. Então, quando eu fui fazer o meu ensino médio, eu fiz junto com o curso técnico, onde eu fui apresentado para ciências natureza, no caso física, de uma forma mais profunda, né? Sou técnico eletroeletrônico pela ET George Street, dali de São Caetano. E ali eu peguei um gosto, né, por toda essa parte de elétrica. Passado esse tempo, passada essa experiência, a docência dentro da Crisma, fui decidir fazer minha faculdade e aí eu falei assim, eu gosto de exato, eu gosto de levar uma experiência para alguém que eu possa ajudá-la a ser alguém melhor, né? Ou não sei, conhecimento ou acompanhamento que vocês fazem aí sobre questões religiosas, mas o que me deu assim a certeza que eu queria ser professor foi a parábola, né, de que explica, né, que eu não tenho que dar o peixe para as pessoas, eu tenho que ensinar a pescar, e ser professor é isso, é não dar as respostas prontas, mas ajudar a pessoa a pensar, a ser crítica, encontrar o posicionamento dele na sociedade, né? Então isso acabou me colocando nesse rumo. A física veio naturalmente, né, por gostar de exatas, matemática para mim era algo muito mais
mais abstrato. Então, quando eu olho a física, assim, tem o raciocínio lógico das ciências exatas, eu tenho uma contextualização que em qualquer lugar que eu tô no meu dia, qualquer local, qualquer momento, eu posso ver um conceito físico e aprender com aquilo, trocar experiências. Então, para mim, acabou sendo um caminho que me escolheu e não que eu acabei escolhendo. Ah, legal. Bom, no meu caso, eu escolhi primeiro ser físico. O que me atraiu foi o gosto pelas ciências, né? Pelas ciências da natureza, pela física. Então, quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu optei por prestar um vestibular para física. E eu acabei passando no vestibular da Unicamp, cursando o bacharelado em física. Então, a minha intenção inicial era ser um cientista, era ser um pesquisador dentro da física. Mas à medida que a gente se desenvolve, né, dentro do curso e vai conhecendo melhor a profissão, ficou muito claro que no Brasil um físico ele vai ter que dar aula em algum momento, né? Raros são aqueles profissionais formados na física que vão conseguir trabalhar exclusivamente num laboratório de pesquisa, num centro de pesquisa ou numa empresa. Mesmo os grandes cientistas físicos do Brasil, eles são professores, porque a maior parte da pesquisa em física que se faz no Brasil está no âmbito das universidades públicas. Então, é inseparável a questão da pesquisa com a questão da docência. E quando eu terminei o bacharelado em física, eu comecei já no ano seguinte, em 1995, a dar aulas. E a minha primeira reação, né, ao entrar numa sala de aula foi muito positiva, mesmo sem ter nenhum preparo, nem teórico nem prático, porque eu não havia feito a licenciatura, né, que é o curso de formação de professores, eu havia feito apenas o bacharelado. Mesmo assim, eu consegui me entrosar bem com os jovens lá no ensino médio, nas aulas de física. Eu talvez descobri, né, essa habilidade de conseguir lidar com as turmas, né, com as classes. E peguei gosto e fui, digamos, me consolidando como professor. Mesmo quando no ano seguinte, né, em 1996, eu comecei a fazer o meu mestrado, eu não deixei totalmente de dar aulas. Eu continuei dando aulas e fazendo a pós-graduação ao mesmo tempo. E chegou um determinado momento na minha carreira docente, ali, né, no final da década de 1990, nós tínhamos a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, e, por lei, quem dava aula naquele momento tinha que fazer a licenciatura. Então, eu aproveitando, né, o período de pós-graduação que eu estava fazendo na Unicamp, eu voltei para pegar e concluir as disciplinas para me formar na licenciatura em física também. E a partir dessa minha experiência como estudante no curso de licenciatura, eu pude pensar em aspectos, né, da profissão docente e do magistério, da educação de maneira geral, de uma maneira muito mais sistematizada, muito mais rica, que até então eu não tinha, né? O meu trabalho como professor era muito empírico, né? E ali eu comecei a ter uma formação realmente mais sólida para melhorar a minha prática pedagógica, para melhorar a minha formação como professor. E dali por diante, decididamente, digamos que eu migrei de vez para o ensino, né, para a docência. Tanto é que quando eu terminei o meu doutorado, isso foi em 2003, eu voltei exclusivamente para a sala de aula na educação básica. Eu fiquei por uns 2, 3 anos como professor de física em vários colégios, como coordenador de física em um deles. E em 2006 surgiu a oportunidade de eu prestar um concurso para a Universidade Federal do ABC, que estava sendo aberta naquele momento, né? A universidade estava sendo criada e ia começar a funcionar em 2006. E ela fez aí o seu primeiro concurso para professor universitário. Eu nunca tinha participado de um concurso público, né? E arrisquei, fui até sem muita pretensão, né? Como uma experiência, e acabei sendo aprovado. Então, em 2006, eu deixo de ser professor na educação básica e passo a ser professor da Universidade Federal do ABC no magistério do ensino superior.
E, com isso, eu tive a oportunidade de me reencontrar com a pesquisa. E, estando na universidade, trabalhando com ensino e pesquisa, as minhas pesquisas saíram do que a gente chama da física dura, né? E ela se direcionou para o ensino de física, para a educação. Então, hoje eu sou um pesquisador na área da educação, na área do ensino de física, desenvolvo minha atividade docente no ensino superior, mas gosto muito e até sinto falta da interação com a educação básica, no caso da física com o ensino médio, né? Então, por isso também o meu interesse de sempre que possível estar buscando esse contato. Eu já ministrei cursos de formação continuada para professores do ensino básico, né, da educação básica, lá na UFABC, através de cursos de extensão. Eu já tive projetos de pesquisa voltados para a questão da formação de professor, né? O FAPESP Ensino Público, por exemplo, é um programa, né, uma linha de financiamento de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que fomenta parcerias com escolas de educação básica. E hoje estou aqui no PIBID, né, em mais um movimento desses de aproximação com a educação básica, no sentido de trocar experiências, né, de trocar conhecimentos, de interagir numa via de mão dupla, né, aprendendo muito com a experiência e a realidade dos professores e dos alunos que estão na escola pública hoje, para que a gente possa ajudar na formação dos professores, né, que são os alunos dos cursos de licenciatura da UFABC que participam aqui do PIBID. Então, mais ou menos, né, esse foi o meu percurso, né, até me tornar professor. De como que está sendo ministrar as aulas para vocês durante a pandemia, né? Porque, assim, na minha visão como um aluno, tá participando, né, da faculdade em modelo remoto é bem esquisito, é bem estranho. Não é algo, assim, por um certo lado é legal, porque a gente tem mais tempo para fazer as coisas, mas é meio esquisito. E acho que ia ser interessante saber de vocês, como professores, né, como que tá sendo esse período, né, de aulas remotas, ter que mexer com várias ferramentas e não poder estar numa sala de aula, né? Bom, eu tenho 6 meses a mais de isolamento social do que os outros professores aqui, porque no dia 23 de março de 2020, minha licença maternidade acabava, né? E no dia 24 de março de 2020, foi decretada a suspensão das aulas no estado de São Paulo, né? Então eu tô há exatamente 1 ano e quase 8 meses aí, já em regime de isolamento social, né? Quando o Lenine tinha 6 meses, as aulas, e eu vinha de uma maternidade recente, né? E tive que voltar para a escola de forma remota, né? Não voltei, na verdade. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Passava pela minha cabeça que a gente ia viver mais rapidamente a Terceira Guerra Mundial do que um problema, né, de saúde, né, do que uma pandemia. Não fazia ideia do que eu ia fazer. E aí fui pedir ajuda para os meus alunos e para as minhas alunas, porque eles manjam muito mais de tecnologia do que eu, né? Então fui pedir ajuda para quem sabia mais do que eu. Eles me ajudaram a montar um canal no YouTube e desde da primeira aula, eu acho que eu gravei uns 4 ou 5 vídeos para eles e depois passei a já fazer aulas ao vivo pelo Meet, né? Primeiro eu comecei usando o azulejo da minha casa, da cozinha, porque eu não tinha louça aqui, né? E aí comprei umas canetas de giz líquido, pedi para entregar e comecei fazendo, a gente fez uma votação de um nome, né? Com os estudantes, chamava Física no Azulejo. E aí o meu amigo, que até quero prestar uma homenagem aqui para ele, que foi o professor Felipe Magalhães, que me mandou o edital do PIBID, que me incentivou e que partiu, né? Não tá mais aqui na bola azul maravilhosa, na terra. Minha primeira lousa foi um pedaço do berço do filho dele. Vou até me emocionar aqui, porque ele era um professor de muita luta. Então, minha primeira lousa foi um pedaço do berço
do filho dele, que ele trouxe pro Lenine usar. Coloquei num cavalete de pintura, passei a dar aulas no meu quintal e tem bastante flores, e aí a física no azulejo se transformou em física e flores. Não tem sido fácil, porque eu sou muito sinestésica e eu gosto muito de contato físico. Gosto muito de estar na sala de aula, gosto muito de fazer experimentos, tipo subir na mesa para ensinar força-peso, fazer eles sentarem na mesa e fazer a minha mesa virar um plano inclinado. Tô sentindo muita falta mesmo disso, mas acredito eu que todos os professores e todas as professoras estão dando o melhor, né? Como sempre fazem, né? Sabendo também que a educação nunca funcionou de uma maneira ideal, né? Eu acho que não é o ideal o ensino remoto, né? O ensino dessa forma que a gente tem agora, mas que pro momento que a gente está vivendo é o melhor que a gente pode fazer, né? Claro que faz muita falta a sala de aula, porque eu acho que a sala de aula é o palco do professor, né? E a gente ficou sem palco e a gente tá morando no nosso trabalho, né? Não é o trabalho que tá na nossa casa, a gente está morando no nosso trabalho. Isso tem sido bastante difícil. Muitos estudantes mandam mensagens assim, qualquer hora do dia, mas eu penso também que se eu tivesse na situação deles, talvez seja aquele único momento que eles possam fazer, que eles estão se sentindo curiosos para fazer ou com vontade de fazer aquilo, então atendo. Isso também tem sido bastante difícil. A falta de assistência e subsídio do Estado também é um fator que eu acho que prejudica bastante, né? Porque seria muito melhorada o nosso trabalho nesse momento se os estudantes e os professores tivessem acesso a uma internet e equipamentos decentes, né? Que a gente sabe que não é o que acontece, né? Por exemplo, se a gente pensar na rede pública de São Paulo, estadual de São Paulo, a gente está falando de mais de 3 milhões de alunos e foram disponibilizados somente 500 mil chips de internet, né? Eu acho que tem os pontos positivos, né? O principal deles é a gente poder trabalhar de forma remota e preservar a nossa vida, né? Eu acho que é o principal. Tem os pontos negativos, né? Mas eu acho que a educação sempre sobreviveu graças aos professores e às professoras, no caso da educação básica, mais as professoras, né? Porque somos mais de 80% do quadro de docentes da educação básica no Brasil, né? E acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Os recursos digitais, eles são uma realidade, né? Acho que não substituem o papel do professor, mas eu acho que eles são uma realidade. Eu acho que obrigou, né? Muita gente que ainda relutava contra eles ou foi obrigada a aprender, né? Porque era o único jeito de se fazer agora. Então, eu acho que isso foi um aspecto bastante positivo. Por exemplo, eu nunca tinha usado esse recurso que a gente está usando para gravar esse podcast hoje e agora eu já não vou mais poder falar isso e posso usar esse recurso para as minhas aulas, por exemplo, né? Então, isso é um aspecto bom. E eu acho que o ruim é não poder estar com a galera, ouvir aqueles gritos, ouvir aquelas bagunças, sentir o calor da vida, né? Sentir esse processo de ensino-aprendizagem, que é uma via de mão dupla, né? Que é tanto para a professora aprende. Eu acho que, na verdade, eu aprendo muito mais com os meus estudantes e com as minhas estudantes do que um dia eu poderei ensiná-los, né? E eu acho que é isso que mais faz falta nesse momento. Eu tô esperando Isaías falar, então eu vou falar. Eu sempre espero, porque sabe como é, né? Vai lá. Obrigado aí pela carta branca. Não tá sendo nada fácil ministrar aula durante a pandemia. Primeiro que não existe um padrão. Tudo bem que a rede estadual ela é muito grande, é muita gente para gerir, muitas diretorias de ensino, mas a preocupação é muito grande em mostrar para a mídia que as coisas estão organizadas do que realmente organizar. Então, trocando a ideia que a gente tem aqui com o pessoal do PIBID e outros colegas de trabalho, a gente vê que meio que cada diretoria de ensino e cada escola está agindo de um jeito diferente. Então, as dinâmicas ficam diferentes. Tudo bem que as escolas elas têm realidades diferentes de acordo com o seu público, a região, cidade e tudo mais. Mas as preocupações que deveriam ser as prioridades não estão sendo, né? Então a Amanda comentou, muito bem comentado, sobre as questões de acesso. Aqui no Francisco Cristiano Lima de Freitas, que é onde eu trabalho, existe sim uma preocupação de fazer essas aulas funcionarem
de ter acesso aos alunos, mas a realidade da comunidade é que a grande maioria não tem esse acesso. Então, uma sala assim com 35 alunos, eu estou trabalhando com salas que entram 8, 9 alunos. Então, esses demais estão aí acaba sendo esquecidos. Mas por uma estrutura que a gente não consegue entender. É passado aí para a grande mídia de estamos distribuindo chips para que o aluno tenha acesso, que isso, aquilo, e não chega a todos, né? De novo, como a Amanda disse, não tem para todo mundo, né? Eu conversando com alguns alunos, eles falavam assim, não tenho computador em casa, eu tenho um celular que não recebi chip do estado, tenho que usar o meu para dividir com 4 irmãos, né? Como que todos assistem aula? É uma realidade muito difícil que nós, como professores, tentamos aí trabalhar da melhor forma possível para abraçar todos, mas a gente não tem como. E eu acredito muito na escola pública, né? Como eu disse, eu sou cria da escola pública, foram professores de escola pública que me deram o incentivo para que eu caminhasse e crescesse na minha vida, desse os meus passos, criasse aí identidade, meu caráter. É muito do que eu sou, devo à escola pública, eu quero oferecer isso, só que a gente está numa situação aí de mãos atadas. Na minha escola, onde eu trabalho, a gente está tendo uma aula por semana de física de meia hora. Por mais que a gente tente trabalhar centro de mídias, tudo, é muito difícil eu conseguir, até com aqueles que têm acesso à internet, conseguir trabalhar em conjunto o que vem do centro de mídias e o que eles querem que a gente trabalhe, o tempo que eu tenho disponível. O que mais machuca não é nem pensar nesses que estão tendo acesso, que não estão tendo uma educação de qualidade, porque a estrutura não permite, mais que a gente tenha boa vontade, mas o que machuca é saber daqueles que não estão tendo acesso e o Estado não se preocupa em corrigir esse problema, se preocupa em mostrar para a mídia que estão fazendo algo. A gente tem uma inversão de prioridades que, para quem tem um amor pela educação, machuca profundamente. Beleza. Às vezes eu fico, sei lá, esperando, tipo, vocês darem os nomes, né? Porque eu já enjoei de atropelar o Yuri, mas como o Yuri já falou, então acho que atropelar o Marcelo, acho que não acontece. Pelo menos eu não lembro de ter atropelado. Então, vamos lá, né, gente? Sobre as dificuldades aí por parte do professor, né? Eu vou chamar atenção para o que boa parte do que a galera já chamou atenção, né? Um detalhe importante é que o governo do estado de São Paulo criou um aplicativo do CMSP e o aplicativo do CMSP, ele não funciona em celulares um pouco mais antigos. Então, tem aluno que tem internet, que tem celular, e não funciona o aplicativo, porque o aplicativo exige um celular mais recente. Então, já começou a exclusão por aí, né? Também foi falado, né, sobre os chips disponibilizados, né? E eu estou comparando esse ano com o ano passado. E eu percebi que a participação dos alunos, os alunos que estão presentes em salas ao vivo ou mandando atividade, não aumentou em relação ao ano passado. Muito provavelmente porque a quantidade de chips foi insuficiente, como a Amanda já comentou, né? As quantias vocês já viram que não bate e o aluno, para essa informação chegar até o aluno, né? O pessoal do PIBID até tentou ainda, por meio do Instagram, né? Fazer a galera ter acesso a isso, mas acho que a gente não de forma geral, assim, a gente não conseguiu fazer o aumento da participação com isso, né? Tirando um pouco de fora nessa parte, assim, então assim, o aluno tem acesso ao CMSP, né? E pelo CMSP ele também tem acesso ao Google Classroom, né? Google Classroom. Só que lá no Classroom, o que a internet paga, então o governo fala assim que o aluno tem dados móveis pago, né? Então se ele entrar nos dados móveis, ele não descontaria da internet do aluno, né? Só que isso permite que o aluno acesse ao CMSP, acesse ao Google Classroom, mas quando eu envio um mini vídeo no Google Classroom para ajudar o aluno na atividade, esse mini vídeo não abre. Então, tem alunos que às vezes o celular não funciona para o CMSP, funciona para o Google Classroom. Aí ele poderia assistir um mini vídeo, já que ele não consegue assistir a minha aula ao vivo no CMSP,
e ele também não consegue assistir esse vídeo porque os dados patrocinados não vale para vídeo, só para ele baixar um arquivinho lá. E alguns relatos de aluno que, para conseguir enviar foto dos exercícios resolvidos, né, que é a forma como eu corrijo, para ver se ele entendeu ou não alguma coisa. Então o aluno comentou comigo que demorou de 2 a 3 horas para enviar uma foto, com os dados patrocinados, né. Bom, aí da minha parte, né, então eu monto a aula, monto um arquivo em PDF, né, para que eles possam distribuir entre eles via WhatsApp de determinadas formas, né. Então quem tem acesso, eles montam um grupo no WhatsApp e aí eu passo para eles e eles passam para o grupo do WhatsApp. E aí eu faço isso, né, monto uma aula em PDF para que eles consigam completar, né, passar de um para outro, né, compartilhar. Assim, para montar uma aulinha dessa aí, eu tô demorando em média umas 3 ou 4 horas, tá? Para montar um arquivo em PDF já, né? Aí eu monto mais os mini vídeos, eu faço em média uns 3, 4, às vezes 5 mini vídeos por atividade, tá? E aí, eu também gosto de deixar esses mini vídeos mais leve, né? E aí, cada mini vídeo, às vezes ele quando eu termino ele com 5 minutos, ele tá dando 110, 107 megas, né? Eu gosto de deixar eles com até 15 megas. Então você vai colocando no aplicativo, né? E nisso o meu celular, ele só consegue fazer isso. Ele começa a esquentar, ele só faz isso. Então, se eu clicar em outra coisa, o aplicativo fecha, eu não sei. Vou até pedir dica para vocês, para arrumar um outro aplicativo para deixar o celular mais leve e não dar esse problema. Mas isso, então, e meu celular demora para fazer, né, essa conversão, né, para deixar o vídeo mais leve. Então, ele demora em média umas 4 horas, porque às vezes eu converto, saiu de 110 MB, foi para 50, aí depois de 50 chegou em 20, de 20 depois eu faço de novo para chegar a seus 15 megas aí, né? Então isso demora um tempinho, às vezes eu vou dormir e deixo o meu celular fazendo isso, né? E geralmente eu consigo fazer com esse aplicativo uns 3 desses aí por dia, né? E quando é 5, então às vezes demora um pouquinho mais, né? E aí eu queria chamar a atenção, por exemplo, que eu adotei um critério de fazer em média de 4 atividades por bimestre, né, por aluno. Então, física tem 2 aulas na semana, né, mudou um pouquinho de escola para escola, mas eu tenho 2 aulas na semana, são 2 aulas de 45 minutos, né. E aí eu dou aí 4 atividades por bimestre, né. Aí eu queria só chamar a atenção de um detalhezinho também, né, então... Dessas 4 atividades, então, da sala, né, os alunos têm entregado, em média, de 30% a 40% têm entregado lá no Google Classroom, tá? Então, tem uma parte de aluno que entrega no Google Classroom, mas que não entra na aula ao vivo, tá? Então, às vezes o aplicativo do CMSP não funciona, e o Google Classroom para ele funciona, ele entra lá no Google Classroom e faz por lá. Então a quantidade de gente que entrega atividades é maior do que a quantidade de pessoas que assistem a minha aula ao vivo. A minha aula ao vivo é mais ou menos aí o que o Yuri comentou. 8, 6, às vezes 3 alunos. E eu tenho uma sala que desde o ano passado é 0 alunos. Tinha uma que ficava lá, mas eu dava um bom dia, tentava falar e ela não interagia. Então eu acho que ela só entrava lá, mas é um segundo ano, e era primeiro ano, virou segundo ano, e eles não interagem, não entra ninguém. E as minhas melhores salas chegam a 15 alunos. Então essa fica variando por aí, né? De 0 a 15, isso ao vivo, né? Bom, e aí a gente ganhou um problemão, que eu não consigo tirar a dúvida de aluno. Porque o pessoal às vezes manda no e-mail, e no e-mail vem um e-mail institucional, vem um monte de coisas da direção, da coordenação, da diretoria de ensino, de milhões de coisas. Ainda mais que está tendo uma discussão gigante, né, sobre o novo ensino médio. Então, assim, esses e-mails entram junto com o e-mail do aluno, e se você tentar explicar para um aluno uma soma de fração, né, ou qualquer coisa parecida com isso, por e-mail, nossa, fica muito difícil. Então, assim, tirar a dúvida de aluno ficou muito, mas muito difícil mesmo. E aí o aplicativo esse do CMSP até tem uma partezinha de privado lá, né? Mas o privado eu não consigo, por exemplo, enviar vídeos, né? Não consigo enviar arquivos, né? Só na aula mesmo. Então, quando o aluno tira dúvida, ou quando eu estou corrigindo as questões, né? Que eu quero mostrar para o aluno o que ele errou, é muito difícil fazer isso
pelo Google Classroom, né? As opções de edição que aparecem, a gente sabe muito pouco o que o aluno está vendo do lado de lá, né? Então, ficou bem difícil. Isso aqui foi uma coisa que atrapalhou demais, né? Então, assim, eu diminuí drasticamente a quantidade de coisas que eu passava, diminui bastante, eu acredito que uns 60% do que eu cobrava, né? Então, 60% eu tirei fora, tô cobrando tipo uns 40% do que eu cobrava. A quantidade de matérias, tudo isso tá incluído nisso, né? Então eu diminui bastante, né? Tirando que você não tem a menor ideia, porque aluno às vezes entra e sai, e você não sabe o que perdeu, o que ganhou. Você não sabe se o que você está falando aqui, se está falhando do lado de lá. E quando falha, você não sabe se você deve voltar ou não, o que você deve voltar, se falhou para um e não falhou para outro, né? E você vai ficar repetitivo, né? Bom, então isso e aí, só para finalizar, eu queria falar, por exemplo, que, sei lá, pode pensar rapidamente numa continha, né? Então, eu tô agora fechando as notas e, em média, por sala aí, tem de uma sala, a sala na lista de chamada tem média aí de 40 alunos, né? 38, vai de 38 a 45, né? E aí ela tem média de atividade aqui umas 15 atividades. Então tem sala que tem 8, teve sala que teve 22 atividades, né? Mas na média tá dando aí uns 15, né? Então, só para finalizar, né? Assim, por parte do professor, então eu mando 4 atividades, né? 4 atividades. Você tem em média de 15, de 10 salas, tá? E isso, cada sala mandando 15 atividades, né? E agora eu tô corrigindo todas elas, né? Então, eu tava vendo aqui que algumas das atividades eu tô demorando em média de 5 minutos para corrigir cada uma delas, né? Então, se você pegar 15 alunos e for colocar por 5 minutos, você vê mais ou menos o tempo que você corrige por sala, né? Só que você tem 10 salas, né? E depois você vê que você tem 10 salas. Então, e eu queria chamar a atenção que toda essa parte que você está corrigindo a atividade, essa parte que você está fazendo PDF, que você está criando os mini vídeos, nenhum desse momento você está ganhando. Todo esse momento é por fora, né? Então, se você quer corrigir de forma que você entenda o erro do aluno, né, e possa retomar no modo seguinte, você vai precisar de uma avaliação, né, e você só... E tudo isso você vai fazer por fora, de graça, né? Então, acho que aí já cai um pouco nos próximos assuntos aí, né? De que educação é resistência. A gente tem muito que lutar. Então, esse é o panorama aí, né? Por parte do professor e das dificuldades aí, né? Que a gente tem enfrentado. E, para mim, a dificuldade central é não conseguir tirar dúvida do aluno. Para mim... Esse é o ponto central que você... tem um monte de aluno que você não consegue ver mesmo. Tem um monte de aluno que a aula não está chegando por milhares de motivos. Mas ainda assim, o aluno que está presente, para você tirar a dúvida, é um negócio muito complicado. Mesmo que ao vivo, a galera geralmente era por chat, né? E eu acho que tirar dúvida por chat, eu acho que inibe bastante. O pessoal pode ter medo de errar o português. Pelo chat, eu não sei se você consegue perguntar, tipo, não entendi muito bem porque que 2 sobre 3 vezes 4 deu não sei o que. Acho que por chat você não consegue muito fazer esse tipo de pergunta, né? Então, eu acredito que isso também deva inibir o pessoal de participar. Bom, pessoal, eu acho que os problemas que nós estamos tendo na universidade com relação as aulas nesse cenário de pandemia não são muito diferentes do que os colegas relataram, né? Aliás, eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos, porque no dia que nós estamos fazendo esta conversa aqui, o Brasil ultrapassou a marca dos 400 mil mortos pela pandemia, né? Uma situação bastante difícil e com uma perspectiva distante ainda de uma solução, de uma melhora. Então, meus sentimentos aí por essa situação toda e que todos nós continuemos nos cuidando, né, nos preservando e a todos os nossos, né, e fazendo o que está ao nosso alcance para tentar minimizar
os estragos, né, dessa situação toda. E com relação às aulas, é isso mesmo, né? As aulas nem de perto têm a riqueza do encontro presencial. Por todos os esforços que professores e alunos fazem para manter no ensino remoto uma certa qualidade, né, uma dedicação, nada substitui o encontro presencial, a aula presencial. Temos que deixar muito claro, porque às vezes a gente escuta alguns discursos de que o ensino à distância, ou o ensino nesse modo remoto, nesse modo híbrido, isso poderia estar sendo suficiente, ou isso pode suprir as demandas educacionais e formativas. A verdade é que não supre. A verdade é que é um paliativo. É o que é possível de se fazer no momento. E como os colegas relataram aqui, todos estão se dedicando ao máximo dentro das limitações e das restrições que são impostas, né? Lá na universidade, também, às vezes tem uma turma ali de 30 alunos, poucos participam das aulas síncronas, né? Daquelas aulas onde a gente interage via alguma plataforma, no caso ali eu uso o Meet também, né? E o que eu tenho observado é que metade dos alunos simplesmente não acompanham, desistem, né? Eles até se matriculam na disciplina, mas por N motivos diferentes, acabam não conseguindo acompanhar e abandonam, né, o período letivo, o ano letivo. Então, isso tudo está gerando, sim, muitos problemas, né? A escola, que normalmente já produz uma exclusão social, ela está maximizando isso agora. É uma situação em que as desigualdades elas estão ficando muito mais escancaradas, muito mais nítidas, né? Algumas coisas que talvez não fossem tão explícitas, agora elas estão totalmente descobertas, né? Então, eu acho que o esforço todo que está sendo feito por professores e pelos alunos para tentar manter uma mínima educação de qualidade são louváveis, mas a gente tem que deixar muito claro para todos que nos ouvem, para a sociedade, de que é insuficiente, é um paliativo, é o que se pode fazer nesse momento de crise aguda, mas é longe de ser algo ideal, né? E se a gente não consegue estabelecer um mínimo vínculo afetivo com os estudantes, né, a aprendizagem não se consolida, não se efetiva, né? Então, temos essa consciência. E realmente há uma sobrecarga de trabalho enorme, há uma pressão psicológica muito grande em cima de professores, em cima de alunos. As autoridades insistem num retorno presencial, que é algo absolutamente inadequado para o momento que nós estamos vivendo. Eu até entendo, né, o desespero, digamos assim, reconhecer que a educação na forma presencial é importante, mas não se deve pressionar um retorno precipitado. Então, basicamente, essas são as minhas impressões, e eu deixo aqui também os meus cumprimentos a todos os colegas profissionais da educação que estão se dedicando ao máximo e se desdobrando para fazer o melhor possível para os seus alunos. Eu achei que vocês trouxeram um panorama bem rico, porque durante a fala de todos vocês, eu pude ver a dificuldade de ser um professor, principalmente na rede estadual, e ver que a profissão professor é um ato de resistência. Nesse sentido, eu acho que a gente vê que às vezes a educação tem as suas falhas, e a gente reconhecer que tem pessoas que lutam pela educação é importante, principalmente para mim que tá começando a graduação e tudo mais. Teve uma matéria esse quadrimestre que passou que a gente discutiu muito sobre a educação como ato de se alcançar a liberdade. Me veio um monte de reflexão durante as aulas. Eu queria saber um pouquinho sobre o que vocês acham sobre isso, se traz liberdade ou não, se conhecimentos que são passados, né, tanto na faculdade quanto na escola básica, provoca a liberdade. Eu tô lendo pela terceira vez um livro que foi indicação de um dos alunos do PIBID, né, que é o Educação e Democracia, do Saviani, e esse livro tem me trazido reflexões profundas, assim, sobre a educação, principalmente a educação pública estadual, né, porque se
sei se é muito conveniente para o Estado que as pessoas sejam livres, né? Então, para que a educação seja libertadora, eu acho que está muito ligada com a pergunta anterior, né? Precisa haver uma resistência da parte dos professores para que a educação seja libertadora, porque a gente precisa resistir ao fato de que o Estado usa a educação como um aparelho ideológico, né? Então, a gente precisa resistir a algumas demandas, né, para que a educação seja libertadora, mas o único jeito de se libertar uma pessoa e de fazer com que essa pessoa, inclusive ontem foi dia da educação, né, e parafraseando assim Paulo Freire, o único jeito de fazer a pessoa não só juntar as palavras para ler uma frase do tipo Eva viu a uva, se preocupe em saber de onde veio a uva, quem está lucrando com a produção dessa uva, como que a uva chegou até lá para que ela fosse vista pela Eva, quem é a Eva, qual é o papel que a Eva desempenha na sociedade. O único meio de se alcançar essa liberdade de pensamento e essa liberdade de poder transformar o coletivo, né? Porque eu acho que essa que é a intenção da educação, e não transformar cada estudante. Transformar não, vender um sonho que não existe de que ele vai se tornar um pequeno burguês, que eu acho que o que a educação faz é mudar o mundo de forma coletiva. Eu acho que o único meio de se libertar a sociedade e de fazer a sociedade evoluir coletivamente é através da educação. Mas para que isso aconteça, nós, professores, principalmente na educação básica, que eu volto a insistir que a educação básica no Brasil, de acordo com o censo de 2019, é constituída de 81% de professoras, né? Então a gente já tem que resistir por esse fato, porque eu também acredito que o apagamento, o sucateamento, o desmonte, a precarização da educação tem muito a ver com a divisão sexual do trabalho, né? Porque os trabalhos de cuidados, eles são feitos pelas mulheres, né? Assim como a enfermagem também é um trabalho de cuidado, é feito em sua maioria pelas mulheres. Inclusive, uma saudação às amigas enfermeiras que nesse momento estão na linha de frente aí, né? Então eu acho que o único meio de libertar a sociedade, de fazer a sociedade evoluir e de fazer as políticas públicas chegarem onde elas precisam chegar e de se fazer enxergar quais políticas públicas se precisam fazer, porque eu não falei sobre isso, mas eu quero tocar nesse assunto, que a pandemia derrubou o muro das escolas, né? E os muros das escolas escondiam muitas mazelas sociais, né? A violência doméstica, a fome, a falta de acesso à estrutura das famílias. Então a escola escondia muito isso, né? E agora a gente está vendo o que é o papel da escola e o que é o papel da sociedade, o que a escola pode resolver e o que a escola não pode resolver. Mas é só através da educação que todos os cidadãos vão poder enxergar o que é enxergar e alcançar e lutar pelo que deve ser feito para melhorar a vida da maioria, né, se não de todas as pessoas aí. Bom, acho que eu posso comentar um pouquinho também a esse respeito, né? A educação como promotora de uma liberdade, né? Como a Amanda bem colocou, nós temos no trabalho dos professores um trabalho de conscientização, um elemento fundamental para se trabalhar essa possível e desejável liberdade. Eu vou falar em termos um pouco mais sistêmicos, um pouco mais organizacionais do sistema educativo. E se a gente olhar por esse aspecto mais estrutural, a resposta à pergunta se a educação promove a liberdade, a resposta objetiva é não, não promove. O que nós temos aí é o esforço individual de professores ou de alguns coletivos de professores. A gente enxerga algumas escolas que conseguem funcionar de uma maneira diferente, mas a maioria, né, do sistema, a organização e a estrutura do sistema não contribui para que a educação promova a liberdade. Eu acho que há uma diferença muito grande, né? Quando se fala, por exemplo, em educar para a cidadania. A única maneira de se educar para a cidadania é se educar na cidadania. A única forma de se educar para a democracia é se educar na democracia. A única forma de se educar para a autonomia e a solidariedade é educar na autonomia e na solidariedade. E os sistemas, né, as escolas de modo geral, da maneira que elas estão organizadas, estão geridas, elas não promovem isso
em larga escala. Então, para que a gente alcance realmente esse ideal, esse objetivo, se ele for realmente assumido pela sociedade, né, como algo desejável, inclusive por parte do Estado, né, que tipo de ser humano nós queremos formar nessa sociedade, a própria estrutura do sistema educacional tem que ser revista profundamente. Ficando do jeito que está, esses objetivos eles não serão alcançados. Nós continuaremos na dependência e limitados por ações pontuais, né? E não vamos ter uma transformação ampla. Eu vejo isso como um grande desafio. O modelo epistemológico, a concepção educacional, a qual a maioria das escolas funciona até hoje, e os sistemas mantidos pelo Estado funcionam ainda dessa maneira, é uma concepção educacional e epistemológica do século XIX. Nós já estamos aí indo para o primeiro quarto do século XXI. Eu vejo que o século XX ele marcou um progresso teórico e algumas práticas educacionais inovadoras, mas que elas ainda não se disseminaram. Essa grande cultura e essa grande organização sistêmica da educação, ela ainda não mudou. E ela vai precisar mudar, porque à medida que no século XX, nesses primeiros anos do século XXI, nós temos essas experiências inovadoras, ainda pontuais, ainda restritas, e um desenvolvimento teórico para promover essa educação libertária, o século XX mostrou, e os anos iniciais do século XXI estão confirmando isso, o fracasso e a total inadequação desse modelo educacional oriundo lá do século XIX e que ainda se perpetua na maioria dos sistemas educacionais. O século XX foi o fracasso e o fim desse modelo educacional. Nós precisamos trabalhar no sentido dessa renovação da escola de uma maneira radical, indo a fundo nos seus problemas e nas suas concepções. Eu acho que sem esse exercício profundo e essa disposição, essa atitude, nós não vamos conseguir ter uma mudança significativa no cenário. E, só me alongando um pouquinho, né, mas já passo aqui a palavra para os demais colegas, quando a gente estuda, né, a pedagogia, a história da educação, a gente vê que, tanto do ponto de vista da teoria, como das experiências práticas, né, nós já temos ali referências que nos ajudariam nessa transformação. Sem pretender fazer um amplo retrospecto histórico aqui, mas eu vou citar alguns marcos práticos. Em 1896, John Dewey funda a Escola Experimental da Universidade de Chicago. Em 1901, Ferrer funda as Escolas Modernas em Barcelona. Em 1921, Alexander Neal funda a Summerhill School, na Inglaterra. Está em funcionamento até hoje, completando um século. E um livro que fundamenta e discute a experiência da Summerhill School é o livro Liberdade Sem Medo, do Alexander Neal. Nas décadas de 1950 e 1960, nós temos nos Estados Unidos o Carl Rogers, que resume ali todo o seu extenso trabalho num livro que eu também considero uma leitura obrigatória para quem se interessa pela educação, que se chama Liberdade para Aprender. Na década de 1960, no estado de São Paulo, nós temos o projeto das escolas vocacionais, que foi conduzido brilhantemente por uma das maiores educadoras desse país, que é a Maria Nilde Macellari. Esse projeto das escolas vocacionais ele foi descontinuado, ele foi encerrado na década de 1970 pela ditadura. Na década de 1970, nós temos a transformação, lá em Portugal, da Escola da Ponte, pelo professor José Pacheco e seus colaboradores. E para falar um pouquinho de alguns casos atuais aqui no Brasil, né, nós temos, por exemplo, a Escola da Vila, a Escola Estadual Amorim Lima, que trabalham numa configuração de escola diferente e promove, a meu ver, essa educação para a liberdade, para a emancipação, para a formação humana, para a consciência crítica, para a criatividade, para a cidadania. E isso é feito na escola, não é para depois da escola. Se nós queremos formar cidadãos, nós temos que trabalhar a cidadania na escola. É durante. A vida não vai começar depois da escola. A vida social não vai ser depois da pessoa passar pelo processo educacional, pelo processo de escolarização. É durante. E eu acho que essas experiências aqui, elas nos dão referências.
do que é possível fazer, do que é necessário fazer e de como fazer. Muitas vezes esse é um grande impasse, né? A gente fica sem saber como se orientar, que referências buscar, quando a gente deseja inovar na educação e promover uma educação com esses valores que nós defendemos e que nós consideramos serem essenciais. Então eu deixo aqui a minha mensagem de que vamos olhar para essas experiências. A Escola da Ponte continua funcionando até hoje lá em Portugal, a Summerhill continua funcionando na Inglaterra. Nós temos aí pelo mundo várias sementes dessa escola libertária plantadas e que estão funcionando até hoje. E que essas sementes elas precisam se multiplicar. Eu acho que aí nós vamos ter algumas boas ideias e inspirações para começar a transformar o espaço da escola num espaço de formação cidadã para valer. Eu acho que esse é o desafio colocado para o século XXI. Porque esse modelo educacional que aí está é um modelo fracassado, é um modelo falido, é um modelo que gera exclusão. Nós que estamos aqui nos formamos professores, vocês estudantes que vão conseguir concluir, né, com sucesso, nós somos sobreviventes, nós somos resistentes a um sistema que é muito opressor. A escola, como um reflexo do Estado, como um reflexo da sociedade, ela oprime. E se nós não revisitarmos criticamente esses valores sociais e, portanto, da escola também, nós não vamos conseguir avançar enquanto civilização, enquanto humanidade. Eu quero falar antes de Isaías, porque tá ficando cada vez mais difícil falar depois desse povo aí. Deixa a bucha pra ele. O pessoal fala bem demais, Isaías. Fica difícil pra gente, cara. Ainda bem, né? É bom que leva o nível do podcast, né? Exatamente, mas vai ficando difícil, pelo amor de Deus. Assim, assina embaixo de tudo que a Amanda e o professor Marcelo falaram, aí muito bem falado, com muita propriedade. Acho que do jeito que as coisas estão, as políticas, porque ela acaba acorrentando cada vez mais que vem vindo do governo atrás do mesmo povo, que não interessa em momento nenhum que a gente tenha todo mundo que se forma da pandemia, que não precisa de vacina, que não vamos ficar usando. Então você vê que é um pensamento e é colocado pra gente, ação libertadora, acredita e propaga. E pequenas formiguinhas, que são os professores e são aqueles alunos que querem ter esse conhecimento, trabalham, só que de uma forma separada, porque a gente não consegue ter unidade. Exatamente, a estrutura é colocada para quebrar essa unidade, para que a gente tenha, pelo século XXI, forme pessoas que saibam apertar um parafuso, onde hoje a gente precisa de pessoas que saibam programar. Então, pensante, tentando tornar ela melhor, a gente não consegue libertar essas pessoas. Muitas vezes a gente mesmo, nós professores, acabamos ficando acorrentados, porque a gente fica com a cabeça fechada dentro dessas políticas nefastas dentro da educação. Então, assim, na verdade, para mim foi um alívio a galera ter falado antes. Eu achei que quando veio essa pergunta, né, extremamente filosófica, eu fiquei assim, nossa. Tem um outro podcast também da professora Anastácia, né? Com a professora Anastácia da UFABC, que está falando sobre Catarina Kepler, né? Mãe de Kepler, que foi condenada por ser bruxa, né? Na Idade Média, lá, né? Próximo da Idade Média. E ela colocou uma frase que me marcou muito, que ela falava assim: os operários não podem ser livres, porque senão eles não vão querer trabalhar. E eu acho que pra mim, assim, a educação tá muito dentro desse contexto. Né? E aí tem que ficar pensando o que é liberdade aí, né? Pra conseguir entender um pouquinho melhor. E assim, eu acho que a gente pode pensar, então, na educação como conhecimento, né? Para que você crie uma certa consciência para ajudar o sujeito a fazer escolhas. Liberdade nesse sentido de fazer escolhas, né? E se fazer escolhas sem ter conhecimento, sem ter consciência, né? Então, que liberdade que seria essa, né? Então, a educação acho que entra dentro desse contexto aí, né? De entender como funciona a natureza, né? Então, entender como funciona a natureza pode livrar você, por exemplo, de determinados mitos, né? E, assim, como a gente está em abril de 2021, mitos cheios de significado, né? Mas eu queria dizer dos mitos mesmo da natureza. Então, de você não ficar preso a alguma coisa, sei lá,
quando acontece um eclipse, alguma coisa desse tipo, né? Que é algum ritual por conta disso, que a gente já tem na história da ciência mostrando alguma coisa disso, né? E aí, fundamental, que já foi muito falado aqui, sobre liberdade para você saber exercer os seus direitos, né? E saber entender os seus deveres, né? Por que tem determinados deveres, né? E é interessante você entender por quê. E para isso você precisa de ter conhecimento, e conhecimento precisa da educação aí. Perfeito, gente. Foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre educação, sobre as dificuldades. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, só queria agradecer a vocês pela iniciativa, né, de estarem realizando esse podcast, essa conversa. Foi muito bacana, né? Tem a marca aí do PIBID, da iniciativa, da autonomia, da criatividade dos estudantes, né, que esperamos sejam aí futuros professores. E deixar, apesar de todos os problemas, né, uma mensagem de otimismo. Eu acredito muito nessa juventude que está vindo aí. Apesar de todas as dificuldades, vai ser uma juventude atuante, crítica, consciente e que vai dar a sua contribuição para que a gente caminhe no sentido da construção de uma sociedade menos desigual, de uma sociedade mais solidária, uma sociedade que valorize mais o conhecimento, a educação e que transforme a escola num local de produção compartilhada de conhecimento, num local que seja prazeroso para todos que lá estiverem. E, oxalá, possamos superar a pandemia e retomar, né, o curso aí de nossas vidas e da vida social de uma forma mais solidária e mais fraterna. Obrigado, viu, pessoal? Eu agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente que agradece, professor. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu posso só fechar, agradecer, realmente foi incrível, muito bom. Parabéns demais pela iniciativa. Os PIBIDers, né? Sempre se superando, sempre criando coisas assim incríveis. Esse registro eu acho muito válido, Daqui a algum tempo, alguém vai querer saber como que as coisas estão mais ou menos estavam aqui em determinada época, né? E como que era. E talvez corra o risco de daqui, sei lá, vamos imaginar que ocorra algum problema parecido daqui a 80 anos e a galera olha para um registro desse e fala assim, não acredito, os mesmos problemas, estamos nos mesmos anos, parece que a gente está preso no tempo, nos mesmos problemas. Então, realmente incrível esse registro, eu acho que bem grandioso, assim, tem grande valor e vai ser super legal continuar essa jornada com todo mundo aqui. Parabéns a todos. Realmente está demais. Valeu. Obrigada. Eu gostaria de falar um negócio pro Isaías, que eu acho muito legal quando você fala que o PIBID é uma troca de conhecimentos e você fica entusiasmado com o que você aprende com a gente, que esse é o objetivo do PIBID, né? Que vocês que são professores, tanto da educação básica quanto da universidade, consigam passar os conhecimentos de vocês pra gente, e a gente, né, que tá vindo nessa nova geração de professores, consigamos passar o que a gente vê, né? Enfim, tudo. Eu achei isso bem legal, essa troca. Então, eu acho que a gente já pode concluir o episódio aqui. Eu agradeço a participação de todos e nos vemos no próximo episódio. Eu tô gravando aqui da cozinha, tá? Aí minha mãe tá fritando uns negócios aqui, então acho que tem um barulho de chiado no fundo. Então vamos continuar. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui, meu, mas tudo bem. Ainda bem que a tecnologia não permite passar cheiro, né? Tomara que isso vocês nunca façam isso, né? Então vamos lá, gente, né?